Então, o evangelismo, aí você pergunta, o que é evangelismo? Alguém já fez essa pergunta, né? Você vai lá no dicionário. O que é evangelismo? Aí você fala, é aquela pessoa que pega um monte de papelzinho no domingo de manhã, põe embaixo do braço a Bíblia e sai por aí distribuindo papel. É isso? Em certa parte sim, em certa parte não. Mas eu vou trazer o que é evangelismo segundo o dicionário cristão. Evangelismo é a pregação do evangelho cristão, ou seja, a mensagem da salvação trazida por Jesus segundo a fé cristã. Por que eu disse para vocês que nem sempre entregar um papel é evangelismo? Porque nós temos algumas pessoas que entregam papéis, mas não entregam Jesus. Temos pessoas que entregam papéis, mas não entregam o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que entregam papéis e acabam entregando outra coisa. Então, quando a gente trata desse assunto de evangelismo, o evangelismo é a pregação do evangelho, seja mensagem de salvação, não é por qualquer um, é trazida por Jesus. Esse é evangelismo, né? Aí dentro do evangelismo nós temos o evangelismo pessoal. Aí eu estava pensando, eu estava lendo esse negócio, eu falei, mas espera aí, evangelismo, aí ele se divide em três categorias. Tem o evangelismo pessoal, irmãos. É uma forma de evangelização que consiste em pregar o evangelho de forma pessoal, tendo em conta as suas realidades. Vou traduzir para você o que eu acabei de ler aqui. Quando nós falamos de pregação individual, é aquela pregação que você prega no seu cotidiano. Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Aí você fala do evangelho para ela hoje, você fala para o evangelho para ela amanhã, você fala do evangelho para ela outros dias, e todo dia você está ali fazendo o seu evangelismo. É pessoal, é você e a pessoa, e você está agindo, espero em Deus, e dentro da sua realidade, porque nós temos que adequar o evangelho ao ambiente que eu e você estamos inseridos. Então, as pessoas acham, vou pregar o evangelho. Aí Paulo descreve uma coisa muito interessante. Ele fala assim: eu me fiz de sábio para com os sábios, para ganhar quem? Os sábios. Eu me fiz de louco para os loucos, para alcançar quem? Os loucos. E eu me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Paulo era fraco, irmãos? Fala sério, né? Paulo era inteligente? Muitíssimo. O cidadão falava 5 idiomas. Era fluente em grego, romano, judaico, aramaico e vamos por aí afora. Mas quando ele estava pregando para os gregos, o que ele fazia? Usava a filosofia grega. Olha, você está vendo aquele buraquinho na parede ali, ó? Ao Deus desconhecido, é sobre esse Deus que eu vou falar. Porque aos outros deuses eles já conheciam, mas o desconhecido não. E aí Paulo discutia com os gregos, mas quando ele chegava na beira de um rio, aonde tinha mulheres lavando roupa, ele era fraco. Falava para elas: olha, Jesus te ama. Você sabe que Jesus morreu na cruz por você? E aquelas mulheres aceitavam a Cristo da mesma forma que os filósofos gregos aceitavam a Cristo. Porque o evangelho estava sendo pregado pessoalmente, mas adequado a cada ambiente que você está. Então, irmão, se você está num ambiente de trabalho, pregue o evangelho na hora do almoço. Porque se você pregar na hora do seu trabalho, você está roubando o seu patrão. Você para lá, fica conversando: não, sabe o que é, meu irmão? É o seguinte, hein? Aleluia, eita lá para lá. E o serviço parado, a máquina está lá rodando. Deus falou comigo no monte, Deus falou não sei aonde, Deus disse não sei o que. Aí rimos bastante, falamos do mistério, passa no RH depois. Então a gente tem que ter sabedoria, irmãos. O evangelismo pessoal é aquele que leva o evangelho de contato. Você está ali todo dia, face a face com a mesma pessoa, ou com o mesmo grupo de pessoas. Então a gente tem o evangelho pessoal. O evangelismo em massa. O que é o evangelismo em massa? Quando diz massa, diz crescimento. Aí você pega o evangelismo que nós vamos fazer na praça. É o evangelismo em massa. Nós temos especificado quem vai estar lá. Lá vai estar aqueles que nós convidamos, espero.
Espero que esteja aqueles que nós convidamos, aqueles que vão fazer parte, e aqueles que nós convidamos para estar lá fazendo intercessões, orações e afins. E tem um monte de pessoas. Quando você pensar em evangelismo de massa, você pensa na grande pesca. João capítulo 21. Lá Jesus está lá, né? Eu não vou contar a história aqui, porque senão a gente vai passar do horário e eu não quero que isso aconteça hoje. Quando os discípulos vão para o mar pescar e Jesus chega na praia e fala: tem alguma coisa para comer aí? E aí os discípulos falam: isso, não pegamos nada. Ele falou: então joga do lado direito, meu filho, você está jogando a rede do lado errado. Você é o crente sem visão. Joga do lado direito. Se você tivesse ficado de Jerusalém, você já tinha cheio, você já estava na boa, mas você está aqui pescando, você é o crente sem visão. Joga do lado direito. Aí João estava no barco e falou: eu conheço a voz, pode jogar. E aí Pedro fala: sobre a tua palavra nós vamos fazer. E ele joga a rede no mar e puxa, a Bíblia diz que 150 grandes peixes. Aí Jesus pega e cita uma parábola que diz: o reino dos céus é como uma rede de pesca, que ela passa e pega todo tipo de peixe. Aqueles que são para proveito, a gente guarda no cesto. O que não é descartado. O evangelismo em massa é isso, irmãos. Uma grande rede lançada que puxa todo tipo de peixe. Quem são esses peixes? São aqueles que ninguém dá um valor. São os drogados, os perdidos, as depressões, todo sentido. E aí quando ele chega na presença de Deus, você lançou a rede, puxou, eles ouviram a mensagem da salvação. Quando eles chegam na rede, e aí vai ser separado. Quem é que vai separar? Você? Não, Jesus. Jesus vai fazer a separação entre quem serve e quem não serve, quem presta e quem não presta, quem cultua e quem cultua e quem não cultua. Então, o evangelismo em massa, ele traz, né, a palavra para uma coletânea de pessoas, e essas pessoas vão ser alcançadas pelo reino de Deus. Até aí, entendemos? Glória a Deus. Está simples e fácil. Amém? Quando a gente olha essa situação, né, de evangelizar, né, grandes conferências, grandes situações que já ocorreram, se nós analisarmos qual foi as duas cidades que Jesus evangelizou. Cafarnaum. Parece que a gente, quando a gente está na igreja, a gente dá um apagão, o negócio some na nossa mente, né? Aí chega em casa, eu devia ter dado aquela resposta. Sério, isso acontece comigo também. Mas Jesus ele só pregou em duas cidades, irmãos, fora de Jerusalém. Só duas. Alguém lembra? Samaria, Cafarnaum. Samaria, correto? A resposta da Carol. É muito inteligente você, garoto. Certo? Dá não som. Fique perto que a gente se aproxima de Deus. Está indo bem. Amém? Samaria é uma e a outra. Decápolis. Decápolis? Não faço a menor ideia do que veio. Lembra do Gadareno? Quando você lembrar do Gadareno, do cara que andava no cemitério pelado, correndo para lá e para cá, você vai lembrar de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que ficavam depois do mar de Tiberíades, ou do lago de Tiberíades. Então Jesus só pregou nessas duas cidades. Então Jesus só fez duas missões na sua vida. E uma ele ainda mandou o seu funcionário, o seu emissário. Ele nem entrou na cidade porque as pessoas não quiseram ir. Que foi no caso do demoniário de Gadareno. Mas a primeira comitiva que Jesus institui para evangelismo intercultural, né, isso nós vamos ver depois, a Carol já deixou lá bonitinho lá, eu não vou nem dar spoiler agora, mas a primeira comitiva de evangelismo está em Lucas 9. Lucas 9, verso 2 a seguir. Jesus pega, chama os seus discípulos e diz: olha, é o seguinte, hoje vocês vão sair. Acompanhem comigo aí a leitura. Eu não estou lendo, eu estou apenas parafraseando o que está escrito lá. Amém? Hoje eu escolhi vocês para que vocês vão às cidades de Jerusalém, aos nossos irmãos. Não entre na cidade de Samaria, não entre
em estrangeiro, não fale, eu vim para aqueles que estavam perdidos, para o povo de Israel, aqueles que se esqueceram de como se busca a Deus. Então, aí a Bíblia vai dizer que Jesus comissiona esses dois, e eles saem de dois em dois, né? O evangelismo sai de duas em duas, de dois obreiros, dois homens. E aí Jesus fala para eles a seguinte forma de pregar o evangelho: olha, vocês peguem bastante alimento, bastante roupa, carro novo, dinheiro no cartão internacional e vão. Foi isso que eu li aí? Não. O que ele diz? Ó, vocês não levem bolsa, não levem alforje, não levem duas camisetas, duas túnicas, não levem nada, só levem o corpo, a vontade, o desejo de fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que os discípulos, e aí Jesus dá umas orientações para ele: olha, é o seguinte, e quando vocês chegarem na casa que forem bem recebidos, vão lá, se alimentem, fiquem naquela casa, e tudo que eles colocarem na mesa, vocês comam. Não é para você fazer gracinha lá, não. Eu não como isso, viu? Eu não como aquilo. Você vai comer o que está na mesa, tá bom? Jesus está te dando uma hora. Coma o que eles colocaram na mesa. Eu estava brincando um dia desse, a minha esposa falou: você já viu aquele meme que tem na internet, que quando se Jesus fizesse a multiplicação dos pães hoje, como seria? Ah, Jesus, eu não como glúten. Ah, Jesus, sou alérgico a peixe. Ah, Jesus, não tem um vegano? Não tem um sem molho? Não tem um... Você já imaginou hoje como seria Jesus fazendo o milagre da multiplicação de pães? O povo lá reclamando: não, Senhor, eu não como pão, eu só como pão integral. Não, eu só como pão de cevada, Senhor. Sabe como é que eu estou no jejum intermitente? Então não vai estragar o meu jejum. Aí a gente estava rindo lá em casa, falando: se Jesus fizesse hoje a multiplicação dos pães, nós teríamos alguns problemas de alimentação. Mas enfim, e aí a Bíblia diz que Jesus comissiona esses homens para que eles vá aos perdidos de Israel, e eles vão lá e começam a ministrar, e eles ministram, e eles pregam, falam do amor de Cristo, e Jesus abençoa, põe as mãos sobre eles são cheios do Espírito Santo, e eles vão. E aí a Bíblia diz que eles voltam eufóricos, porque a Bíblia diz que através dos apóstolos, dos seus discípulos, as pessoas eram curadas, os demônios saíam, e eles voltaram extasiados para a presença de Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, falaram: Jesus, o negócio é bom. Esse negócio de falar do teu nome é bom para danar. Olha, pregamos o evangelho, demônio caiu, pessoas foram curadas. Jesus, a gente nem acredita no que tanto de milagre que aconteceu. Aí Jesus olha para eles e fala: baixa a bola. Vocês não têm que ficar alegres com isso. Vocês têm que ficar alegres que o nome de vocês está escrito no livro do Rei. Glória a Deus, aleluia. Então, se nós, aqui está a lição de Jesus para nossos dias de missões, nós fazemos a obra, se nós ministrarmos e as pessoas forem curadas, as pessoas forem libertas, as pessoas forem transformadas, as pessoas receberem Jesus, as pessoas mudarem de vida, as pessoas começarem a dar fruto do Espírito, o que nós temos é que estar alegres que o nosso nome está escrito lá no livro do Senhor. É tudo para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Nós não fazemos nada para crescimento nosso pessoal, nós não fazemos nada para crescimento da placa da igreja, nós fazemos para que o nome de Jesus seja glorificado, porque é Ele o homem, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Nós vamos tratar voltando para o texto, eu queria que os irmãos abrissem comigo em Mateus. Você sabe que esse evangelismo ele tem todos os evangelhos, em Atos também, né? Então é uma ordem bem imperativa. Em Mateus 28, ele vai dizer a mesma coisa. Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? Encontramos? Amém. Aleluia. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Primeiro, aqui nós vamos começar a tratar um pouco de do que é missões. E por que nós temos que fazer missões? Nós temos que fazer missões que aqui é ide e fazer. É ide, é imperativo. Não é uma coisa que talvez eu faça. É uma coisa que Jesus nos falou. Você tem que fazer. Né? Não importa como. Nós podemos fazer missões de várias maneiras na nossa vida. Nós podemos fazer missões com os pés e caminhando. Nós podemos fazer missões com o joelho, na intercessão, na oração. E nós podemos fazer missões com valores, custeando aqueles que estão no campo missionário. São as três formas que você tem de fazer missões. Não existe uma quarta forma. Essa é a quarta, não existe. É três. É andando os seus pés, é orando, sendo intercessor, e é abençoando a obra de Deus, ministrando, guardando, abençoando aqueles que estão no campo. E aí Jesus aqui ele cita o evangelho para fazer o evangelismo, e eu acho interessante, porque quando a gente olha para esse texto, a gente tem uma coisa interessante. Jesus, quem é que mandou você fazer missões? Jesus. Por quê? É simples, irmãos. Eu tenho que saber por que eu tenho que fazer aquilo. Nós como igreja, nós não somos robozinhos. Nós temos que conhecer e entender. Então por que eu tenho que obedecer Jesus? Por que Jesus falou, ide, e vai, e faz, e acontece? É simples, irmãos. Isso está escrito no versículo 18. Me dado todo o poder no céu e na terra. É simplesmente por isso, irmãos. Você está obedecendo àquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Este homem tem a incumbência, tem o direito e tem a autoridade de comissionar eu e você a fazer evangelismo. Porque ele venceu a morte. Glória a Deus, aleluia. Então, quando alguém pergunta por que eu devo fazer missões, por que eu devo fazer evangelismo, por que eu devo levar a palavra de Deus, porque eu sirvo ao Deus que tem o poder no céu. Aleluia. E é um prazer obedecê-lo, porque ele me incumbiu de fazer a sua obra. Irmãos, nós que fomos chamados pelo Evangelho, nós temos o entendimento que nós somos pessoas agraciadas. Eu sou um homem abençoado, porque além do Senhor me tirar de onde Ele me tirou, Ele ainda me deu a oportunidade de falar do seu amor e de ser um embaixador de Cristo, como Paulo descreve aos Coríntios. O que é ser um embaixador, irmãos, de Cristo? Se você estudar a palavra embaixador, o embaixador ele representa um país, ele representa uma nação, ele representa um governo. Então eu e você representamos simplesmente a Nova Jerusalém. Aleluia. Você não é um embaixador dos Estados Unidos, irmão. Você não é um embaixador da Bolívia, do Paraguai, do Brasil, da Alemanha. Não. Você é um embaixador de Cristo. Você representa a Nova Jerusalém, a cidade de ouro e as ruas de cristais, aonde tem o rio da vida, aonde tem a planta que cura, aonde tem a maravilha e aonde a luz não há sol, porque o Deus que nós servimos é a própria luz. Aleluia, Jesus. Dá para ser missionário desse homem? É possível? E o que é mais importante, você não está só. Porque ele diz aqui, eu estou convosco. Você não faz missões sozinho, ninguém faz. Né? Nós temos nós devemos ter a ousadia de falar com Moisés. Se o Senhor não estiver na minha frente, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou, Senhor. Pode
falar, o senhor pode me bater, pode me espancar, pode me jogar na parede, mas eu não vou não. Eu só vou se o Senhor estiver na minha frente. Se o Senhor estiver na minha frente, eu pulo muralha, salto, derrubo Jericó, passo por cima do Mar Vermelho, abro o Rio Jordão, mas se o Senhor estiver na minha frente. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, quando a gente encontra essas situações, a gente pergunta, por que eu tenho que fazer evangelismo? Quem é que me deu essa autoridade? Simplesmente o Senhor de todas as coisas. Jesus disse o ide no imperativo, mas o resto das situações que estão aqui, ó, fazei em todas as nações, batizando-os, ensinando-os, está no gerúndio. E você, né, é pessoal. O ide é de Deus. Agora, o aplicar é pessoal. Vamos lá? O evangelismo, ele consiste em quê, irmãos? Em pregar o reino de Deus. Ele consiste em pregar Jesus Cristo ressurreto, o único e suficiente Salvador para nossas almas. Até aí todos nós concordamos. Mas a palavra de Deus nos ensina uma coisa mais importante do que evangelizar. Você fala, tem. Fazer discípulos. Se você ler a palavra de Deus e entender ela, nós vamos ver que pregar o evangelho é bom, mas fazer discípulos é melhor. Porque se você ler a palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu posso pregar o evangelho para as pessoas e a pessoa aceitar a Cristo. Vamos usar o evento de dia 30, 31 e dia 1º. Nós pregamos o evangelho. 300 pessoas aceitou Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, Senhor. Até quando, Senhor? Então vamos na praça. 300 pessoas aceitaram Jesus. Aleluia. Dessas 300 pessoas, todas elas, 120 reconciliadas com Cristo. E Glória o a que Deus. acontece? Isso é o suficiente? Não. Por quê? Porque essas pessoas precisam ser discipuladas. Aí é que entra a forma de evangelismo. Porque nós achamos que evangelismo é você ir lá falar para a pessoa, Jesus te ama, você aceita? Jesus aceita, beleza, está no nome no céu, hein? Será? Então, o ato de aceitar Jesus é maravilhoso, mas a santificação é um processo. E eu preciso ensinar essa pessoa a guardar os mandamentos. Então, o que acontece hoje em dia? Nós temos uma igreja superlotadas com pouco conteúdo. Nós temos igreja abarrotada de pessoas sem conteúdo cristão nenhum. Nós temos igrejas com gente saindo para todos os lados, mas que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Então, irmãos, você vai ministrar e vai discipular. Aleluia. Não é fácil ser discipular ninguém, irmãos. E muito menos ser discipulado. Por quê? Porque a gente é cheio de marrinha, né? Eu falo nosso ser humano. O ser humano é cheio de marra, né? De vez em quando a gente vai, né? Mas quando a gente trata de Jesus, está se dizendo aqui, ó, versículo 19: portanto, ide fazer discípulos. Quando Jesus fala fazer discípulo em todas as nações, você tem que entender que é o seguinte: Jesus está falando do reino antigo. O fim do mundo para o judeu era Roma. E Atos 28 termina onde, irmãos? Roma. A ação dos apóstolos ela é terminada no Atos 28, em Roma. Não a ação dos apóstolos, a igreja continua, porque o livro de Atos ele não tem fim, ele está agindo até os dias de hoje, porque é a ação do Espírito na igreja. Então nós estamos aqui, porque o Espírito Santo de Deus está aqui.
Não, a gente não haveria motivos para estarmos aqui. Então, quando Jesus fala, vai até o fim do mundo, e aí, quando você fala de missões, aí a gente tem que entender uma coisa. Existe uma coisa chamada etnias dentro dos países. Tem países, irmãos, que a Bíblia, eles não sabem o que é João 3. Deus amou o mundo de tal maneira. Eles não sabem o que é 1 Coríntios 13. Por quê? Porque não tem a transcrição da Bíblia. Você acha que tem a transcrição da Bíblia como você tem aqui, com estudo bíblico no rodapé, etc? Não tem. Nem na tradução das línguas dele. Então, quando a gente fala, quando Jesus cita aqui, ele está falando, olha, ide pregar o Evangelho a todas as nações. Ele está dizendo a todas as etnias que tem naqueles lugares. Então, tipo, toda a língua, né? Em Apocalipse, no capítulo 5, se não for me engano, acho que no versículo 9 diz: e ele comprou para si todas tribos e línguas com seu sangue. Deus comprou para si toda tribo e língua com seu sangue. Então, quando a gente falar de missões, você tem que lembrar de uma coisa: existem as missões dentro dos países. Então, aqui no Brasil, quantas etnias nós temos aqui, irmãos? Só você pegar os povos originários, né? Quantas tribos você tem aí? Essa é só uma coisa para você pensar. Então, fazer discípulos, irmão, é você criar nessa pessoa um método para que ela possa ser futuramente um criador de discípulos. Então, a geração que nós vivemos hoje é a geração que nós temos que pregar. Nós não temos mais oportunidade. Se você acha que você vai ter mais oportunidade para evangelizar, não. A oportunidade que você tem para evangelizar é essa geração, é a sua geração, é a minha geração. Não tem outra. Quando vier outra geração, serão outros povos, outras pessoas que irão evangelizar, né? Fazer discípulo, né? É você estar disciplinando, discipulando. O que é discipular? Deixar um legado. É impossível você ser um pastor, é impossível você ser um evangelista, é impossível você ser um missionário e você não ter deixado nenhum missionário, nenhum pastor, nenhum obreiro formado pela tua vida. Porque se não fez, alguma coisa está errada. Ah, mas eu só prego na praça, eu só prego eu sou do campo. Glória a Deus por isso. Mas temos que ter discípulos. Porque o dia que você for para o Senhor, se o Senhor for recolhido, você for recolhido, quem é que vai fazer no teu lugar? Você deixou algum Josué para prosseguir a sua caminhada? Meu Deus. Você deixou um Silas para continuar a sua caminhada? Você deixou um Timóteo para terminar a sua caminhada? Você deixou um Tito para estabelecer diáconos, presbíteros e obreiros na casa do Senhor? Você deixou um Filemon para cuidar da obra das viúvas? Nós estamos falando de evangelismo. É um pouco mais profundo. Quando nós tratamos este assunto, né? A terceira coisa que nós entendemos aqui, no versículo 20 é ensinar a guardar o que, irmãos? Todas as coisas. O Evangelho não está dizendo para você ensinar as pessoas a guardar o que é bom. Porque hoje nós estamos vivendo um Evangelho de facilidades. Você vai vir para o Evangelho, você vai vir para a igreja, você vai receber a Cristo e vai ter lá um monte de benefícios que você vai receber em vida, como o pastor ministrou aqui. Se você largar tudo, o que nós ganhamos? 100 vezes mais aqui e a vida eterna. Glória a Deus por isso. Só que as pessoas estão distorcendo esse Evangelho, estão distorcendo essa palavra e dizendo aqui, olha, aqui você só vai ter coisas boas. Se você tem problema de obesidade, venha para a igreja que nós vamos orar e você vai emagrecer. Se eu estiver falando alguma coisa, se for fora, vocês me avisam, por favor.
Porque existia um cara lá que estava dando testemunho que ele foi para a igreja, pesava 300 quilos, fez um horário por ele, no outro dia ele estava pesando 70. Não me pergunte como isso. Isso é coisa da física, irmãos, eu não entro em questões. Mas as pessoas vêm e dizem isso: venha para o Evangelho e sua vida vai ser transformada, tudo na sua vida vai fluir novamente, normalmente, bonitinho, sem nenhum empecilho. Não, irmãos, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, vós também vencerei. Então ele está dizendo, Jesus está falando assim: olha, ensina a tua igreja, ensina o teu povo, faça evangelismo, mas faça o evangelismo pregando um Deus real, um evangelho puro, um evangelho que diz para você: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porém, se você tem um espinho na sua carne, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas não quer dizer que você será todas as coisas nessa terra. Tem gente que vai ter tudo, irmão, vai ser próspero, vai ser isso, vai ser aquilo. E tem pessoas que vão passar a vida toda trabalhando, dando o seu dízimo, entregando a sua fé, ministrando, e vai morrer, e vai para o céu. Glória a Deus por isso. E tem aquele que vai, Deus vai abençoar, vai fazer isso, aquilo, vai dar carro, casa, dinheiro, vai dar para o reino de Deus. E ele vai morrer, vai para onde? Para o céu. Você vai, mas Jesus é injusto. Não é injusto não, irmão. O céu é justiça. Ele serve para tanto aquele que tem pouco, como aquele que tem bastante. Não tem nada de errado. Pode seguir a Jesus que não vai dar nada errado, né? E as pessoas hoje, eles têm o hábito de pregar o Evangelho só da coisa boa. Você vai receber isso, você vai pegar carro, você vai ganhar carro, você vai vir na igreja, vai arrumar namorada. Mas desde quando a igreja, namoro na TV? Nunca vi isso, né? Tipo assim, vou entrar na igreja porque lá eu consigo arrumar uma namorada. Vou entrar porque eu consigo arrumar uma namorada. A vida aqui fora está difícil, a concorrência está grande. Eu não entendo isso. Tipo assim, a gente fala assim para as pessoas: não, mas o evangelismo não, mas o evangelismo é Nossa Senhora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu estava comentando com a minha esposa, falei: parece que nós hoje em dia não podemos mais falar de Jesus, que a pessoa vai para o inferno, não. Está complicado. Não, irmão, você está no adultério, na prostituição, está virado nos 70. Não, irmão, Jesus te ama. Fica assim, continue assim, vem do jeito que você está. Mas faz 5 anos que ele está do mesmo jeito, não muda. 30 anos está do mesmo jeito, não muda. Não, mas Deus é paciente. Irmãos, se fosse para pregar coisas bonitas, você imagina a pregação de Pedro, né? Eu estava dando uma analisada na pregação de Pedro, quando as pessoas olhavam para Pedro, falando em Atos 2, ele falava: esses caras estão bêbados. Eu falava: não estou bêbado não. Sabe aquele Jesus que você matou? Não é o que os outros mataram, é você. Que vocês mataram? Sim, então é ele. Ressuscitou e deu o Espírito Santo, como diz a profecia em Joel 2. Nós estamos aqui pregando. Foi aquele que vocês mataram, foi aquele que vocês crucificaram. E a Bíblia diz que houve um constrangimento naquele dia, que 3.000 almas aceitaram a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Parece que hoje em dia, falar do Evangelho, parece que a palavra não é suficiente para salvar uma alma. Irmãos, a palavra continua sendo suficiente para salvar almas. Nós não precisamos de enfeitar o pavão já é bonito naturalmente. A palavra de Deus é linda, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu fico impressionado quando eu leio a palavra de Deus. Mas tem gente que quer enfeitar a palavra de Deus. Não precisa. Deus não precisa de enfeite. Não existe ser mais perfeito que Deus na terra. E nem no céu. Glória a Deus. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que em todas as nações, batizando. Esse texto aqui de batizar, então, quando no começo da igreja, a pessoa que aceitava a Cristo, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Se batizar. Ele fazia curso de batismo? Não tinha tempo. Ele não fazia nada. Ele falava: eu aceitei Jesus. Mas a Bíblia é bem enfática em dizer que essas pessoas, que Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Existe uma vírgulazinha, então a pessoa: não, quer dizer que eu posso chegar aqui, está tendo batismo, eu me emocionei, vi meu filho se batizando, vou pular dentro da água também.
Você sabe para que serve o batismo? Porque a Bíblia diz que nós temos que crer e ser batizado. E aquele que não crê já está condenado. Quer dizer, não adianta, batismo não salva ninguém, nem lava pecado, tá, irmão? Tem gente que acha que batismo não lava pecado. O cara já batizou umas 35 vezes, né? Durante a sua vida de cristão, né? Tem até uma certa denominação aí que o cara que ele peca, tipo, você comete um pecado meio estranho, né? Do tipo meio pesado. Eu não sei se existe pecado pesado, pecado leve, irmão. Eu só sei que existe pecado, mas tem uns pecados que é mais pesado, né? Tipo, sei lá, adultério. Aí se esse adultério, ele vai lá e fala, puxa vida, preciso me batizar de novo. Aí ele vai lá e se batiza, que é para purificar o pecado dele. Você imagina, né? Então, tipo, e é ensinado assim. E aí você fala, mas pode isso? Não, não pode. Quando a gente trata desse assunto, ele vai dizer aqui, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você pegar a história da igreja, a recente de Atos, né, você vai ver que as pessoas elas aceitavam a Cristo, se arrependiam dos seus pecados e logo eram batizadas. A gente pode colocar um tempo para a pessoa ser batizada. Eu fiz um evangelismo na praça, eu falo para a pessoa, daqui a 2 anos você está preparado para o batismo. Daqui a 6 meses você está preparado para o batismo. Quem é que pode afirmar isso, irmãos? Então, existe um tempo para a pessoa ser batizada? Hoje, nos dias de hoje, na igreja que nós vivemos hoje, com os nossos recursos de informática, tudo isso que nós temos, é necessário, é bom que a pessoa passe por um discipulado. Por quê? Para ela saber o que ela está fazendo. Irmão, tem gente que se batiza e nem sabe por que se batizou. Nem sabe. Você fala, você é batizado, sou. O que significa? Sei lá. Estava lá, de bobeira, lá, moscando, o pastor pegou e jogou dentro da água. Quase me matou afogado aí. Porque batismo significa aliança. Todas as vezes que a pessoa se batiza, ele está dizendo, eu criei uma aliança com Cristo, e essa aliança é uma aliança de um novo nascimento, de 1 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí você está batizado. Quando você descobrir isso na tua vida, eu descobri isso, aí eu descobri, agora eu estou batizado. Né? Porque se batizar, irmãos, por emoção, nós teremos problema. Você pode impedir a pessoa de se batizar? Boa pergunta, né? Aí você fala, não sei, depende. Não posso falar nada. O pastor Vanderlei vai saber. Né? Geralmente é essa que sobra. Não, você não pode impedir ninguém de se batizar. O episódio de João Batista, quando batizava no Rio Jordão. Toda aquela multidão passou pelo crivo do discipulado. Ele xingava, né? Sua raça livre, sua cor. Xingava, elogiava. Na igreja não pode ter xingo, é um elogio. Mas batizava. Mas ele não mandava o povo voltar sem entender? Sim, mandava sempre assim. Mas é esse aí, esse caso do João Batista, quando ele está falando assim, raça de vivos, se arrepender, ele estava dizendo a um público, a um nicho específico, aos religiosos, fariseus que iam lá, né, para se batizar. Porque o cara se batizava, chegava lá e continuava do mesmo jeito. Né? Então ele fala assim, olha meu, é melhor você se cuidar. Vai lá, se arrepende, ou vem aqui e se arrepende. O problema do batismo, irmãos, não é a responsabilidade é do pastor até ele orientar. Olha, irmão, você está aqui. Por exemplo, eu conheço pessoas, irmãos. Vou contar um testemunho em 2 minutos aqui. Eu prometo não sair do foco do evangelho. Não meu, de uma amiga minha. Eu era co-pastor em uma certa denominação, de uma certa igreja, e marcou-se o batismo. Lá naquele local, lá o evento do batismo e tal. E naquele dia, né, nós fomos batizar as pessoas. Eu acredito que tinha umas 30 pessoas para serem batizadas naquele dia. E eu peguei, desci lá, ajudei a fazer o batismo e tal. E aí já estava encerrando o batismo, era 11.
pouco, meio-dia, chegou uma jovem para se batizar. Ela tinha dado o nome dela para se batizar e ela não compareceu no dia do batismo. E aí, essa jovem pegou e chegou lá, 11 horas, ela falou, tipo assim, ela ainda estava meio às 11, ela chegou, me perdoa, eu cheguei da balada 6 horas da manhã, eu usei tudo que foi tipo de droga que você puder imaginar. Aí eu já tinha saído já da piscina, já tinha acabado. E aí o pastor estava lá. E ela falou, mas como eu dei o meu nome para batizar, eu acordei agora, lembrei do batismo e vim me batizar. Vai vendo. E aí essa menina, esse pastor, orou por ela. Ela desceu as águas. As fotos dessa menina nas águas, você vê as manchas pretas. Meu Deus. Assim. Todos em volta delas, vultos pretos, saindo. Moral da história, irmãos. Essa menina se batizou. Nunca mais usou droga. Aceitou a Glória a Jesus. Deus. Crente de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Sou eu que vou falar? Não. É responsabilidade, irmãos. Eu não estou falando que isso ocorre com todo mundo. Uma exceção. É uma exceção à regra. Que eu vi. Nós, no batismo, chegou um senhor bêbado que não parava em pé. Aí a gente já tinha batizado as pessoas, esse senhor chegou no batismo e já ia tirando a roupa na frente das irmãs e todo mundo lá. Eu quero batizar, eu quero batizar. Aí a gente levou ele lá, trocou ele, colocou a roupa nele e batizamos ele. Pois ele está no Evangelho há mais tempo do que eu, quase o mesmo tempo que eu. Ele bebia, fazia de tudo, batizou até hoje, serve a Deus, não bebe, não faz mais nada. Glória a Deus. Aleluia. Você vê que é assim, você vê que são duas coisas que é, tipo assim, não se coloca Deus na caixa de fósforo. Tipo assim, não dá. Mas não é regra. Não, é exceções. Então, exceções, porque eu também conheço gente que batizou, tinha o vício do cigarro e até hoje não conseguiu largar. E gente que batizou também, que não fuma, não bebe, não fala mais ninguém, se desviou. Você vê? Né? São casos assim, irmãos, é tipo assim, quando a gente fala de batismo, as pessoas têm um certo preconceito, nós como igreja, eu estou falando, eu como crente, não estou falando aqui, é uma coisa só de vocês, não, é minha também. Pô, cara, é a vida dele, não sei o que, eu vou olhar, analisar para a vida do cara. Eu não sei como é que é a vida dele, não sei se ele se arrependeu mesmo. Isso é uma coisa que, irmãos, nós como evangelistas, nós temos que entender. Nós salvamos alguns do fogo. O dia que você e eu entendemos isso, nós vamos colocar isso na nossa mente. Falar, eu vou salvar alguns do fogo. Né? Se você pega essa história nesse negócio de, e aquele cristão? E aquele crente? Né? O pastor falou uma coisa aqui domingo, que filho de peixe não é peixinho, né? Ele está certo, não é peixinho, não é alevinho. Filho de peixe não é peixe, é alevinho. Então, até se tornar peixe, vai um tempinho, né? Então, às vezes a gente trata isso aqui, o cara é cristão, nasceu no berço evangélico, está lá desde a sua gestação, a mãe gestou, e aí ele chega lá, quando ele chega lá com seus 13, 14 anos, ele fala, vou me batizar. E aí ele se batiza. Aí passa 3 meses, ele se joga, mete o pé. E aí? Esse cara foi discipulado? Talvez não. Ou talvez sim, não deu ouvidos. Então, é muito genérico, né? Esse negócio de cigarro, uma vez a gente tinha uma pessoa muito amiga minha, e ela se batizou fumando, e ela continuou fumando, durante tanto tempo. Parece assim, né? Aí, ela sofria tanto com isso, ela tinha tanta raiva do vício, da nicotina, ela odiava tanto aquilo, mas ela não conseguia largar. O dia que ela falava que ia parar de fumar, ela falava, hoje eu não fumo, ela tirava o primeiro cigarro do dia, ela entrevava na cama.
Não, você não está entendendo, ela entrevava. Ela não saiu, o marido dela tinha que pegar ela, pôr numa cadeira de roda, levar no banheiro, trazer e colocar na cama de volta. E aí a gente ficou muitos anos conversando e tal, e eu sabia que ela fumava, óbvio. Era minha amiga, a gente não tinha. E aí um dia ela contou, falou para mim, puxa vida, falou, olha, eu estou cansada dessa minha vida, eu não sei o que eu faço. Eu amo a Cristo, amo a palavra de Deus, sou apaixonada pelo Evangelho, adoro pregar o Evangelho, mas esse vício, ele não é que eu consiga vencer, eu não consigo vencer. E eu brinquei com ela, falei com ela, vai acontecer assim, ó, você vai dormir, tá? Você vai dormir e vai acordar, libera. Glória a Deus. E peguei e fui embora. Aí você fala, isso é brincadeira, né? Brincadeira? Não, não é brincadeira não. Aí passados uns dias, ela dormiu, acordou, levantou de manhã com nojo de cigarro. Ah, meu Deus, pegou o cigarro, jogou fora, tacou no fogo. Glória a Deus. Nunca mais. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não temos como dizer com certeza, plenamente, que a minha, ou aquilo ou outro, vai mudar a vida, mas que nós hoje devemos ensinar as pessoas como é o caminho de Cristo, nós devemos ensinar, inclusive no batismo, ensinar, orientar, falar, olha, se você se batizar, você está criando uma aliança com Deus, você está fazendo um projeto de vida, não é para você largar, é uma coisa séria, você se batizou, cumpra, honre ao seu Deus, porque verá dias difíceis, ensinar, porque nós hoje em dia a gente fala, não, você pode fazer o que você quiser, quem quiser batizar, batiza, chega aí gente, pode pular na piscina, né? Só é apenas mais um crente molhado, nada mais que isso, que é pior, é crente molhado. A nossa responsabilidade é até depois que você instrui, porque os crentes que também a Cristo mesmo, antes do batismo, eles têm um discipulado, têm uma instrução, eles descem as águas consciente. E mesmo assim nós tivemos casos de pessoas que se desviaram. Tem. Entendeu? E tem aquele que se não ensinou nada, ele veio aí, se batizou e está até hoje. Né? Mas a lógica é a seguinte, como diz o Atalaia, qual é a minha responsabilidade? Oi? Minha função, qual é a função do Atalaia em cima do muro, gente? Gritar. Gritar, mano, ó. O inimigo está vindo ali, o Atalaia desce lá embaixo para buscar as pessoas, senão ele morre também. Meu negócio é o seguinte, ó, o inimigo está chegando aí, corre para dentro das muralhas, o inimigo está vindo. Se você não correr, eu não vou lá te buscar. Sinto muito te informar, eu só vou gritar. O inimigo está chegando, ó. O cramulhão está perto de você. O capeta está se aproximando. Não foi o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás pediu a sua alma, vai peneirar. Mas eu roguei ao Pai. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, dá tempo? Dá. Pode perguntar. Qual que é a idade ideal? Para o batismo, Sim. eu não diria idade ideal, eu digo a consciência ideal. Sim. A idade não tem. Mas é tipo assim, claro, não vamos pegar uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos e se batizar. Mas eu acho assim, uma criança que tenha consciência, a plena consciência, que tem criança que você sabe que tem. Você fala, eu quero me batizar. E ele vai se batizar. E ele nunca vai ter problema. Agora tem aquele que você, tipo assim, está com 5, 6 anos e quer se batizar? Sim, quero. Eu não vejo a hora de batizar. Beleza, vamos esperar um ano. Mas é mais uma questão de consciência do que é certo e do que é errado. Porque uma criança, vocês que são pedagogos aí devem imaginar isso, né? Uma criança só define o que é certo e errado a partir dos 12, 10, 12 anos, né? Aí ela tem a consciência do que é errado, do que é certo, do que pode e do que não pode. Eu acredito também que se o pai libera a criança para batizar com 8, 9 anos, isso é mal para a criança também, porque atrai lutas para ela que não são necessárias naquele momento. Ela nem sabe, ela é uma criança, ela não tem noções de pecado, de verdade, né? Ela sabe que é certo e errado, mas exatamente, biblicamente, ela não sabe discernir. Então, eu acho que é atrair luta para o filho e também para o pai. Eu acho que o pai também fica sobrecarregado espiritualmente.
Minha opinião, não está escrito em nenhum lugar. Não. Mas no ministério onde eu vim, quando crianças queriam se batizar, não era permitido, até completar os 12 anos de idade. Já de onde eu vim é aos 18 18 anos. Eu me batizei, apesar de servir a Deus desde os 12, eu só pude descer as águas aos 18. E agradeço muito por isso, porque aos 18 você tem total certeza do que você está fazendo. Como eu falo, tipo assim, eu acho, não tem a idade, tem a consciência. Tipo, a consciência e o conhecimento que você tem. Mas você pode diminuir esse risco. Você pode diminuir, você pode mitigar. Eu, por exemplo, acho que uma criança com menos de 10 anos não é aconselhável, mas pode acontecer que tenha uma criança super prodígio. Tem. Novamente a exceção. Tem exceções. Mas a regra é depois do conhecimento, é ter o entendimento. Vamos dizer assim, como diz em Provérbios, juízo. Aquilo que você sabe que é certo e que é errado. Né? É a minha visão. Eu acho isso. Mas também estou aberto aos argumentos. Considerações. Para nós encerrarmos, irmãos, rapidinho. Um dia desse eu estava ouvindo um certo pregador, ele falou que o Evangelho está escrito lá em 1 Coríntios, né, 14, em Marcos 14, 17 e em 1 Coríntios 17. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Em Marcos nós já lemos. Que ele diz, olha, vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, e tal. Aí o pregador falou, então, irmão, se esse poder está na nossa vida, olha a situação do cidadão. Ele falou, então, eu quero você beber veneno de rato. Eu quero ver você colocar a mão na boca de uma cascavel. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Se. Tem uma condicional, se você não souber. Ele falou, desses atos que ele descreve com poder e eficácia, não aconteceu 2 lá no Novo Testamento, né? Que foi o cara beber veneno e o cara ser picado a cobra. Mas Paulo foi picado a cobra lá involuntariamente, ele morreu? Não. Então, irmãos, e aí ele falou, esse poder era só para aquele tempo. Irmãos, o Evangelho diz até, que nós lemos aqui, todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus está ativo na nossa vida, inclusive hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Então, quando eu falo para você que o poder de Deus findou lá na igreja primitiva, sabe o que está acontecendo? Eu estou apenas dizendo, eu não me responsabilizo, eu não quero ter compromisso de levar a obra de Deus com poder. Porque Paulo descreve, eu não cheguei a vós com palavras, eu cheguei a vós demonstrando com poder. É poder. O evangelismo tem que ter poder. Aleluia. Você fala, então vai ser pessoas curadas em nome de Jesus. Vai ter pessoas libertas em nome de Jesus. Vai ter pessoas transformadas em nome de Jesus. Nós não somos daqueles, rapaz, que acham que o poder de Deus ficou lá na igreja primitiva, que nós estamos aqui apenas com boneco de Olinda. Nós não. Nosso evangelismo tem propósito. Glória a Deus. Aleluia. A gente nem discute esse tipo de situação com as pessoas, mas as pessoas acham que isso se chama assim, você se acovardar daquilo que Deus chamou. Deus chamou o cara para ter o poder. E se buscar o poder de Deus significa o quê? Separação, santificação, jejum, busca, autoridade. Então Jesus tem esse tipo de coisa. E o nosso evangelismo, o evangelismo da igreja, quando eu falo do evangelismo da igreja, nós vamos falar da igreja daqui hoje, porque nós estamos aqui hoje. O nosso evangelismo, ele tem que ter demonstração de poder. Glória a Deus. Não adianta, eu vou pregar o evangelho. Prega o evangelho, mas demonstra o poder. Aleluia. Tenha a ousadia de profetizar. Jesus. Um dia desse eu estava orando e Deus me deu uma estratégia muito interessante para a minha oração. Eu vou compartilhar com os irmãos. Acabou? Foi alguma coisinha, mas deixa para a próxima vez. Entenderam? Amém. Glória a Deus. Entender, compreendeu? Ficou visível? Glória a Deus. Eu estava orando, irmãos, e aí eu estava orando para Deus, falei, Senhor, aí eu estava orando no relógio de oração, né? Estamos aí, todo mundo sabe disso. Não é nenhuma glória, não é nada demais, é só aquilo que nós temos que fazer para que a glória de Deus se manifeste. Então eu estava orando pelo relógio de oração, eu falei, Deus,
Né? Conversando com Deus, né? Eu falei, Deus, uma boa. O que me resta falar para o dia 30, 31 e dia 1º? O que me cabe falar? Eu falei, a mim só cabe profetizar. E ao Senhor? Não, ao Senhor cabe tudo, que o Senhor já está lá. Eita glória, aleluia. Aleluia. A mim, hoje eu profetizo. Lá vai haver cura, vai haver libertação. E Deus? Eu não preciso me preocupar com Deus, porque Deus já está lá. Ele sabe o que vai acontecer. Então eu falo, nosso caso é só profetizar. Nós temos que ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos e profetizar. Tem a ousadia de apregoar por ano aceitável. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia.